Observe que o texto que nós acabamos de fazer menção, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16, se nós observarmos a principal característica dessa carta, é uma carta enviada para os irmãos que estavam vivendo uma grande perseguição. Ao estudar essa carta, nós vamos entender que a principal característica é o fortalecimento dos irmãos que estavam vivendo em perseguição. É uma carta enviada para as províncias de Roma, como Galácia, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, os irmãos que estavam sofrendo perseguição. Aí o apóstolo Pedro, ele pega esta carta e vai enviar diretamente para eles, para que eles possam manter a fé, para que eles possam manter a sua conduta diante de Deus, através da santificação. Toda vez que nós mencionamos a palavra santificação, nós vamos aprender um pouco mais nessa noite. A palavra santificação, ela vai fazer parte dos aspectos da salvação. Pastor Henrique Nascimento, quais são os aspectos da salvação? É a justificação, é a regeneração e a santificação. Nós aprendemos nessa noite que os aspectos da salvação é a regeneração, a justificação e a salvação. Justificação porque alguém perfeito morreu na cruz do Calvário por nós pecadores, imperfeitos. Aqui nós temos a justificação do próprio Cristo, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Isso aqui é justificação. Agora você aceita Jesus, você confessa o nome de Cristo, agora você está no processo da regeneração. Você deixa de ser velha criatura e você se torna uma nova criatura. O homem cheio do Espírito Santo, o homem com uma conduta cristocêntrica, o homem que vai passando pela cidade de Suneia, que é um paradoxo, uma comparação, alguém dizendo é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo. Nosso evangelista foi muito feliz na aplicação da escola bíblica dominical, em falar sobre oração, sobre obediência. Tudo isso faz parte dos aspectos de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra santificação, ela está intimamente ligada aos atributos de Deus. Nós vamos falar sobre santificação, sede santos como nosso Deus é. Então a palavra santificação que nós acabamos de mencionar, ela está intimamente ligada aos atributos de Deus. Pastor, quais são os atributos de Deus? Se divide em duas categorias: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são de forma limitada, como o amor de Deus, a misericórdia, a justiça. Tudo isso Deus, Ele comunica com nós. São os atributos de Deus comunicável para mim e comunicável para você. Os atributos de Deus. Agora, pastor, e os atributos incomunicáveis? São aqueles que se destacam em sua natureza transcendente, algo que excede os limites normais. Por exemplo, a onipotência de Deus cabe somente a Ele, é incomunicável.
A onipresença de Deus é incomunicável, cabe somente a Ele. A onisciência do Senhor são atributos que pertencem somente a Deus. Os comunicáveis, o amor, a bondade, a misericórdia, Ele compartilha com nós. Estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus, pela graça. Será que nós somos merecedores? Será que a sabedoria que nós alcançamos é pelos nossos méritos? Não. É pela misericórdia do nosso Deus. Todos os dias nós pregamos ao Senhor, aliás, glorificamos ao Senhor, agradecemos a Ele pelo fôlego de vida. Deitamos porque Deus é misericordioso. Acordamos porque Deus é bom. É o ato da gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Pastor, por tudo pelas bênçãos, pelas escassez, pela saúde, pela doença. Em tudo nós temos que dar graça ao Senhor. Dizer obrigado por tudo. Porque a nossa trajetória, Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo que teríamos aflições, não é isso? Aflições. E se nós olharmos, pastor Zé Eduardo, para essa colocação verbal de Jesus, ela se divide em 2 pontos. O primeiro ponto é a permissão de Deus. As aflições, há uma permissão da parte do Senhor. Esse versículo aí classifica como uma permissão de Deus. Vem a aflição para a nossa vida, é a vontade permissiva do Senhor. Mas ele continua dizendo, tem bom ânimo, porque eu venci o quê? Eu venci o mundo. O primeiro ponto, a vontade permissiva de Deus. Agora ele conclui apresentando o segundo ponto para nós, o reconhecimento. O ato de reconhecer. Obrigado, Senhor. É tua permissão. Agora cabe a mim reconhecer o teu poderio, o teu poder. Toda vez que você reconhece o poder de Deus nas aflições, você recebe o que? Força de Deus. Você recebe bondade de Deus, vigor de Deus. Toda vez que nas aflições, aqui é o reprocessamento do reconhecimento de Deus nas aflições. Eu preciso reconhecer Deus nas aflições. Aí ele entrega a bondade dele, a misericórdia dele. Aí é apresentado os atributos comunicáveis do Senhor para nós. Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Se eu fosse pregar em condição avivalíptica, eu ia dizer que Deus, nas aflições com Ele está aguçando o teu caráter. Nas aflições com o Senhor, Ele observa o lado que nós escolhemos. Nas aflições com o Senhor, ganhamos experiências, amadurecimentos, crescemos. Então, aqui nós temos os atributos de Deus. Deus se apresentando como santo. Ele é santo, Ele é poderoso. Agora eu preciso falar para vocês que há uma grande diferença de santo, santidade e santificação. A santificação, ela faz parte dos aspectos da salvação. A santificação, ela é um processo na caminhada. Ela é um processo de renúncia. Todos os dias eu tenho que olhar para a minha vida e renunciar às coisas do mundo, aquilo que não é agradável a Deus. Eu tenho que fazer um autoexame na minha vida, o que é que agrada ao Senhor e o que desagrada a Deus. É o processo da santificação.
Todos os dias eu preciso ter uma vida de oração. Todos os dias eu preciso ler a palavra. Todos os dias eu preciso ter momento com o Senhor. É onde desperta o processo da santificação. Santo é alguém que é puro e perfeito. Aqui é a divisão. Aqui eu estou definindo agora de santo, santidade e santificação. Santo, alguém que é puro, perfeito. Santidade é qualidade ou característica de algo ou alguém considerado santo. Olha a diferença. Agora, santificação, o processo de tornar algo ou alguém santo. Santo, santidade e santificação. Essa palavra santidade, ela vem do hebraico kadosh, que significa separado, do grego ragiasmo, que significa consagração, purificação. Alguém que na caminhada se purifica, alguém que na caminhada se consagra a ponto de alegrar o coração do Pai, alegrar o coração de Deus. A palavra santo vai aparecer aproximadamente 783 vezes na Bíblia Sagrada. A palavra santo. Eu anotei aqui para os irmãos algumas observações. E a primeira observação que eu quero trazer nessa noite: uma vida de santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza através do processo da santificação. Diga comigo assim: através da santidade, o crente, ele vence as tentações. Vence ou não vence, irmãos? Toda vez que você se santifica, Satanás ele perde a batalha. Toda vez que você tem uma vida de purificação, santificação, é um troféu que Deus está levantando juntamente com você. Por exemplo, Josué capítulo 3, versículo 5, aqui é uma comparação das bênçãos do Senhor para quem tem uma vida de santificação. Deus ele acrescenta maravilhas sobre as nossas vidas. Quando você tem uma vida de santificação, o sobrenatural de Deus você contempla. O sobrenatural do Senhor é visível aos teus olhos. Josué capítulo 3, versículo 5 vai dizer: Josué ele chama o povo, ele chama o povo de Israel e ele ordena que eles se santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Oh, glória! Se você se santificar hoje, daqui a pouquinho você vai contemplar maravilhas. Aleluia! Se você se santificar agora, daqui a pouquinho as portas vão se abrir. Aleluia! Se você se santificar agora, daqui a pouquinho Deus está curando você. Se você santificar agora, daqui a pouquinho Deus está restabelecendo a tua saúde, renovando, restaurando. Eu creio no processo da santificação. Eu creio nesse processo. John Wesley, ele dizia: eu creio que a santificação seja a vida de Deus na alma de um homem, uma coparticipação da natureza divina. Ou seja, aonde você vai, você leva Deus com você. Quando você se santifica, se você vai para o seu trabalho, você leva Deus com você. Deus vai comigo, Senhor. Se você vai visitar um ente querido, Deus vai contigo. Se você vai visitar, você vai caminhar, você sai a porta fora da sua casa, você leva Deus com você. Por quê? Você trouxe Deus para a sua vida. É o processo da santificação. Olha só uma observação. Tudo que você fizer, irmãos,
coloque Deus na frente. Até uma porta de emprego, coloque Deus na frente. Relacionamentos, para quem é solteiro, está solteira, coloque Deus na frente. Tudo coloque Deus na frente. Porque nós temos pregado e anunciado que Deus tem o quê? O melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E o que vem dos céus é o melhor para nós. Através da onisciência de Deus, observe que Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece ou não conhece, irmãos? Sim. Conhece ou não conhece? Conhece, não conhece? Cantor da flauta. Conhece. Conhece o deitar, conhece o levantar, conhece o passado, presente, futuro. Deus conhece todas as coisas. 1 João, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: mas se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha como Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece tudo, Deus é poderoso. Então eu e você precisamos o quê? Continuar santificando nossas vidas, porque quando tudo está confuso, irmãos, apenas confie em Deus, porque Ele tem um plano perfeito para você, através da santificação. Ele indica o caminho para você. A igreja santifica. Ele indica o caminho, mesmo quando você não enxerga nenhuma saída. Isso aqui é interessante. Quando você tem uma vida de santificação, pastor José Duarte, mesmo quando você não enxerga a saída, Deus, Ele faz abrilhantar e você enxergar. Oh, glória! Se fosse um culto avivalítico, eu ia mandar levantar a mão, eu ia profetizar. Oh, glória a Deus. Bate a calma que quinta-feira eu venho com todo o gás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora isso aqui é interessante, pastor Ribamar. O próprio Deus, Ele separa duas classes de crente dentro da igreja. Isso aqui vai dar uma machucada agora. Diga-me se o próprio Deus separa duas classes de crente dentro da igreja. O próprio Deus separa. Primeira classe, que é eu e você. Aqueles que são consagrados e buscam a santidade de Deus. Você concorda comigo que é eu e você? Levante a mão para cima quem concorda. Eu e você buscamos a santidade. Agora não levante a mão por gentileza. A segunda classe, isso aqui é muito notório, é os carnais que buscam apenas seus próprios interesses, causando o quê? Desconforto dentro da igreja. Isso aqui Deus separa. Alguém que é consagrado, alguém que busca a santidade, e alguém que é carnais, aquele que gosta da picuinha, da mentira, da brincadeira, do orgulho, da soberba, do disse-me-disse. São pessoas que causam desconforto dentro da igreja. Mas graças a Deus aqui é a classe número 1. Aqueles que são consagrados e buscam a presença do Senhor. Agora, se Deus exige a santidade, é claro que também Ele ensina a perseverar com caráter santo em meio aos desafios da vida. Isso aqui é muito interessante, que além de Deus Ele nos cobrar, apertar, mas Ele nos ensina também. Ele fala assim: presbítero Antônio Filho, eu quero que tu busque a santidade, mas eu te ensino como santificar. Deus é interessante, Deus é tremendo. Como é que Ele ensina? Através da obediência, através da oração,
da leitura da palavra. Agora detalhe, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra, eu me santifico. Agora vem uma palavra primordial aqui nessa colocação: a vigilância. Já pensou que você ora 3 horas, mas você não vigia? Já pensou que você lê a palavra, mas não vigia? No pensamento, no falar, nas atitudes, nas ações. Será que vai valer a pena eu dobrar meia hora o joelho, aí eu levanto, mas depois eu me condeno com as minhas palavras? Não, eu preciso manter o meu posicionamento diante da minha oração, para que venha chegar como um cheiro suave, agradável, às narinas do Senhor. Vigilância. A igreja precisa de vigilância, sim ou não, irmãos? Sim. Vigilância. Sim. Nós temos o culto terça-feira, temos o culto quinta-feira, temos a escola bíblica pela parte da manhã, temos o grande culto pela parte da noite. Precisamos fazer valer a pena esses momentos de adoração, de louvor, de palavra, colocar em prática lá fora, porque o meu culto, ele continua lá fora. O meu culto continua lá fora. Eu continuo adorando lá fora. Ainda que venha a adversidade, as lutas, mas eu continuo adorando. Que nem Paulo e Silas adoravam e cantavam. Essa palavra adorador, se você pegar essa palavra adorador, que vem do grego proskunel, adorar na dor, é aquele que sai do culto, vê as provocações, vê a adversidade, mas você bate no peito, olha para Deus e continua dizendo: eu sou adorador dentro e fora, em casa, no trabalho, sou adorador. Cadê os adoradores? Adorador. Isso é adorador. O original da palavra vigiar vem do latim vigilare, significa atentar e observar com atenção. Agora preste muita atenção no que eu vou falar para você. Vigiar significa observar, atentar com atenção. Lembra de Mateus capítulo 25, versículo 13? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. De quê, irmãos? Pode falar, de quê? Da vinda do Senhor. Não, fale mais alto. Da vinda do Senhor. É isso? Oh, glória! Aí eu tenho o quê? Que manter o quê? Zé Duarte, a santificação. Agora preste muito bem atenção. Aí o versículo vai apontar para 2 direções através da santificação. O versículo que nós mencionamos, através da santificação, vai apontar para 2 direções. Primeiro, quando ele menciona vigiem, mantenha a vigilância. Primeiro, ele está dizendo: cuidado com a tua vida espiritual, porque o controle da vida espiritual é a primeira colocação. Vigie, porque devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Segundo, o cuidado de Deus com nós na terra, ou seja, Ele tem algo para nós aqui na terra. Ele manda você vigiar, ter o cuidado com a tua vida espiritual, mas o mesmo Deus, Ele preenche, afirmando para nós que eu tenho algo para você aqui ainda, mas você precisa velar pela tua vida espiritual. Diga assim: Deus tem algo bom para mim, mas para isso eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Porque primeiro eu tenho que obter a salvação, mas enquanto viver aqui, presbítero Antônio Filho, eu também preciso obter algo na terra, e obter algo melhor da parte do Senhor. O que é que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus. Que mais? E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentado. Quem precisa de algo da parte do Senhor? Nós precisamos.
Mas primeiro é o preenchimento espiritual através da santificação. Você se santifica, você busca o Senhor, você agrada a Deus. Aí Deus diz assim, ó, pega para ti esse melhor. Deus dá o melhor para nós. Eu creio nisso, eu creio muito nisso. Agora veja que a segunda classe que nós mencionamos, se não se converter, jamais vai ter o que a primeira tem, o que é a santidade. Nós somos a primeira classe dentro da igreja. Eu quero que você creia nisso. Nós somos a classe de pessoas que se santificam, que buscam a presença de Deus, independente dos momentos, independente da circunstância. Somos pessoas aprovadas por Deus. Eu me considero um homem aprovado por Deus. Eu quero que você se considere também aprovado e aprovada por Deus. Você vai sair a porta fora, o inimigo vai dizer, não, ali eu não toco. Ali eu posso até insistir, mas eu não vou tocar, porque é aprovado por Deus. Aleluia. É aprovado por Deus. É eu e você. A santidade, segundo a observação, a santidade, ela é um legado. É um legado. É um legado de Deus para as nossas vidas. Deus permite esse legado para as nossas vidas. Um legado de testemunho, um legado de história e um legado de experiência. Já pensou que daqui a algum tempo nós vamos partir nesta terra? Alguém vai olhar e lembrar do louvor do presbítero Antônio Filho. Como era maravilhoso, não é verdade? Cantava aqueles hinos antigos, e a glória de Deus descia, subia, e havia algo extraordinário. Aleluia. Quem não vai lembrar da pregação do pastor José Duarte pregando aqui? Que pregação maravilhosa! Pregação bíblica. Quem não vai lembrar do louvor do presbítero Taylor, anunciando a palavra de Deus através dos louvores? Quem não vai lembrar do ministério de louvor, anunciando Cristo através da verdadeira adoração? Legado. Isso é um legado. Precisamos deixar um legado. Algum dos teus filhos dizer, papai foi crente de verdade, mamãe foi crente de verdade. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Levante a mão, alguém lembra? Sabe como foi que eu aceitei Jesus? Eu tinha 21 anos, estou com 42. Eu prestava serviço para a antiga Telemar. E naquela época, a gente ia de bicicleta, toda arrumadinha, com um crachazinho aqui, ó. Pedalando. Eu trabalhava como pesquisa de campos. Eu ia em casa para fazer parcelamento das contas, porque só estava em débito. E uma vez, eu estou andando de bicicleta, suado, e eu paro numa banca de peixe. Um senhor de idade cortando o peixe. Um senhor de idade, 70 e poucos anos na época, eu bem jovem. Enquanto ele cortava o peixe, ele pregava e anunciava o evangelho para mim naquele dia. E naquele dia eu aceitei Jesus em uma rua, através de um peixeiro, cortando o peixe e anunciando o evangelho. Olha que testemunho, olha que legado. Aí passou anos e anos, ele fez uma festa em Pedra Branca, no Pará, me convidaram para pregar. Aí quando eu chego na festa, quem era o pastor? Pastor Eugênio, velhinho. Eu disse, pastor Eugênio, eu sou aquele jovem daquela época, que o Senhor pregou na rua, falou de Cristo, eu aceitei. Rapaz, ele começou a chorar. Aquilo ali foi maravilhoso, tanto para mim como para ele. Já pensou você encontrar alguém que você pregou e hoje está caminhando na fé? Eu quero profetizar sobre a tua vida, que os teus olhos contemplarão
através da santidade, ainda te amo. Oh, ele aceitando ela, se reconciliando, os teus olhos vão ver em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a santidade, ela é um legado de Deus. Testemunho, história, experiência. Agora é um legado que te promove a 3 benefícios primordiais em minha vida, em tua vida, em nossa vida. O primeiro benefício, através da santificação, é o bem-estar para você. Você já observou por esse ângulo que quando você se santifica, você traz o que? Bem-estar para você? Quando você tem uma vida de santificação, irmãos, de oração, isso aqui eu converso muito com a missionária de Nascimento. Quando você não ora, não santifica, como é que você se sente? Vazio, cru, sem graça. Porque o teu templo está precisando de oração, de gás. Agora, quando você se santifica, você traz bem-estar para você. É ter uma consciência aprovada diante de Deus em meio a esse século. Em meio a esse século dificultoso, bem-estar. Em meio a esse século pecaminoso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos estão se esfriando, mas ainda há uma igreja que se santifica e faz a diferença. Vai passando, trilhando, caminhando, mas é a igreja. Como diz o pastor José Duarte, eu faço parte dessa igreja, não é isso? Dessa igreja. Nós formamos essa coletividade de pessoa, de testemunho, de caráter. Alguém consegue olhar para você, irmãos? Isso aqui é sério. E dizer assim, peraí, ele é crente? Alguém consegue olhar para você e detectar a presença do Espírito Santo de Deus? Isso aqui é tremendo, irmãos. Alguém consegue olhar para você e vai dizer, olha, aquele ali é crente. Irmãos, graças a Deus. O que eu vou falar aqui não é para a minha exaltação, nem para o meu orgulho. Mas aonde a gente mora, está aqui a minha esposa para dizer que é mentira ou verdade. Mas ela vai dizer que é verdade. Aonde nós moramos, nós temos o quê? O nosso caráter moldado, transformado diante de vizinho, irmãos. Eu estou lá na frente de casa, pastor. Aí eu estou sem nada em casa. Pode gravar isso aqui, Gleison? Aí eu estou sem nada em casa. Sem um café, sem um almoço, sem a janta. Mas de repente, pastor, eu trouxe frutas e legumes para o Senhor. Oh, glória, entra. Glória a Deus. Eu digo, entra, meu filho, entra. Entra aqui para o pátio. A nossa casa é simples. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa, consagra, que nunca venha faltar no celeiro do teu filho. Aí passa uns minutos, aí chega carne, através de outro. Entra, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então é Deus cuidando, irmãos. Deus usou até o irmão Valmir, uma época, dia de ano, não foi? Dia de ano. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Dia de Natal, foi Natal, não foi? De 2023 para 2024. Nós amanhecemos o dia do Natal sem nada. Aí minha esposa olhou para mim e disse assim, ô filho, eu queria tomar um café com pão quentinho hoje. Eu disse, não tem. Vamos orar a Deus, vamos orar. Aí de repente, o irmão Valmir me liga, pastor, o senhor come pão? Eu digo, como pão sim, como pão. Como pão? O senhor aceita pão? Aceito, manda. Aí lá vem ele. Eu estou pensando que vai trazer 5, 10 pães. Oh, glória. Oh, Jesus. Ele trouxe 42 pães. Deus, aleluia.
Aí eu disse: missionária, come pão, assado, sablecado, queimado, vai comendo pão, comendo pão, oh glória. Eu disse que um dia eu ia contar isso, lembra que eu falei para ti? Eu tenho por costume, irmãos, nunca vá em casa meio-dia e meia, nem 1 hora, por favor. Eu gosto de almoçar e tirar 25 minutos de deitadazinha básica, 25 minutos. Aí, irmãos, eu deito numa rede, gosto de uma rede, meio-dia eu deito. Eu não sou de dormir à tarde, eu só durmo à noite e olho lá. De repente o Espírito Santo, o presbítero Teio, ele me arrebatou, em termos de 5 minutos, me levou num monte muito alto, isso aqui foi verídico, muito alto. Eu acordei chorando, acordei para missionária. Aí me levou num monte muito alto, a voz do céu esbradou no meu ouvido e disse: filho, olha, oh glória, pede o que queres. Aí eu disse: Deus, me acrescenta um pouco mais de sabedoria, cuida de mim, não deixa faltar o meu alimento, meu deitar, minha saúde. Fui conversando com Deus. Aí Deus falou comigo e disse assim: eu vou acrescentar para ti 42 anos a mais de vida na terra. Oh glória! Eu tenho 42 anos, com mais 42 vai para 84, não é isso, irmãos? 84 anos. Aí eu acordei assustado. Aí o Espírito Santo disse: vai na cozinha agora. Oh glória! Vai na cozinha. Não tem um saco de pão que eu mandei para ti? Confere quantos pães tem. Meu Deus, 42 pães. Aleluia. Aí Deus disse: não vai faltar o pão para ti, não vai faltar o peixe. Aí quando foi ano novo, Deus mandou o peixe. Oh, glória. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, através da santificação, Deus vai cuidar de você em todo o tempo. Glória a Deus. Através da santificação, Deus vai continuar velando pela sua palavra. Através da santificação, aonde você colocar a planta de seus pés, Deus vai confirmar o milagre sobre a tua vida. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer bem-estar para você. Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai trazer bem-estar onde você estiver. Ele vai cuidar de você. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Deus cuida, Deus cuida. Glória a Deus. Deus cuida. Pastor Ribamar, uma certa feita, eu perguntei para um pastor, amigo meu primeiro pastor. Eu disse: pastor, o senhor passa tanta prova, o senhor passa tanta luta, mas qual é o segredo que o senhor está de pé ainda com tanta prova? Ele passava uma prova, cessava, vinha outra. Ele disse: é simples, muito simples, meu filho, porque toda prova que eu passo é mais uma vez eu vou ver a mão de Deus me guardando. Oh glória a Deus. Toda vez que você passar uma prova, te prepara, que você vai ver a mão poderosa do Senhor te guardando, dando livramento, dando escape, guardando a tua família, guardando você, através da santificação. Glória a Deus. Oh glória. Diga bem assim: a santidade traz perfeição para a nossa vida. Isso aqui foi Deus que me deu. Isso aqui eu não peguei internet, eu fui montando, criando. Eu tenho muita dificuldade quando alguém me passa alguma coisa mesmo.
pregar, ensinar. Eu fujo da escola bíblica muitas vezes, porque eu passo 3 dias, pastor José Duarte, estudando. Aí mexe para cá, risca para cá, pesquisa aqui, vai. Eu sofro, irmãos. Aí eu tenho que orar, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus em trazer algo sólido para você, em trazer algo que vai trazer benefício para a tua vida. Então essa palavra perfeição, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai. Aleluia. Talvez eu já mencionei isso aqui alguma vez. Aqui fica uma pergunta: por que Jesus manda ser perfeito se isso é algo impossível? Já falei que perfeito é Jesus, né? É verdade? Aí você pega essa palavra perfeito. Eu gosto muito do original da palavra também, que a Bíblia foi escrita, né, em grego, aramaico, hebraico e traduzida depois para o português. Por exemplo, você pega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pega a lógica, sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida. Aí você pega o original, o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. O Davi dizendo que pode faltar qualquer coisa, menos a tua presença na minha vida. Simples. É o original da palavra. Então, toda vez que você pega a palavra perfeição na Bíblia Sagrada, que vem do grego teleios, que significa que precisamos ser maduros. Amadurecimento. A perfeição não é perfeito, de perfeito, mas de amadurecimento. Alguém amadurecer, alguém crescer, alguém ser maduro. Jesus, ele está chamando os seus discípulos a alcançar a maturidade, a ser maduro no exercício do seu amor. É a exegese bíblica de ser perfeito. Essa é a perfeição cobrada por Jesus através da santidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como? Menino. Pensava como menino. Agora, como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Perfeição. Amadurecimento. Deixei de ser menino. Agora eu sou homem. Eu sou um homem. Efésios capítulo 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são os maus. Eu abordei aqui agora 2 versículos. O primeiro versículo aponta que você não é mais menino. Você é um homem, uma mulher. O segundo versículo aponta para você ser homem com sabedoria. Deus faz você deixar de ser menino, se tornar homem. Deus faz você deixar de ser menina, se tornar mulher, porém com sabedoria. Sabedoria no casamento, sabedoria na família, porque não é simplesmente se tornar homem e mulher, mas é deixar de ser insensato. Maduros para responder, para administrar, para fazer, para ir, para voltar, se responsabilizar no exercício do amor em Cristo Jesus. Aleluia. Amadurecimento. Eu deixo de ser menino, agora sou homem com responsabilidade. Responsabilidade que gera sabedoria. Sabedoria que vem dos altos céus. Deu para entender, irmãos? Deixa de ser menino e se torna um homem. Diga assim: a santidade purifica. Purifica ou não, irmãos? Sim. Olha, eu vou tomar as palavras do pastor Ribamar. Você pode participar também. Fala alguma coisa aí. Fique à vontade. A santidade, ela purifica. Jesus sempre explicou que a verdadeira impureza não é sujeira física, terra, micróbios, não. A verdadeira sujeira não é a sujeira física, irmãos. Terra, micróbios. Não.
A impureza que realmente é perigosa é a impureza do coração. Marcos 7, 21 e 23 vai dizer: Jesus, ele listou algumas coisas que nos tornam impuros: maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Olha aqui as impurezas. Impureza. Somente Jesus pode purificar do pecado através da sua palavra. Palavra que nos dá santidade e santificação. Somente Jesus pode nos purificar. 1 João capítulo 1, versículo 8 e o 9: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça através da santificação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que machuca os teus pensamentos, o teu coração, se tem alguma coisa que te maltrata ainda nesta caminhada, no processo da santificação, através da palavra, eu profetizo que você está curado nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você reconhece isso, você passa a ter uma vida de santificação, e Ele garante a tua vitória para um dia você se encontrar com Cristo. Eu quero concluir com uma frase que eu acabei de notar, que eu notei aqui, e orar por você. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Eu anotei aqui para os irmãos, para concluir esse estudo, ele chama a sua própria criação a ser santa. A caminhada é extensa, porém o único Deus que é santo e tem poder, vai continuar guiando a igreja que se santifica. Aleluia. Deus não muda. O homem sim, pelo fato de estar no processo da santificação, o homem muda. Deus está dizendo: eu não mudo. Naquilo que eu prometi aos herdeiros, salvação através da santificação. O Espírito Santo é o intermediário entre o Criador e a criatura. Ele afirma que possamos continuar firmes, ancorados na promessa de Cristo Jesus. Ele não mente, Ele vem buscar aqueles que se santificam a Ele. Soberano e eterno Deus, diante da Tua palavra que foi ministrada sobre santificação, continua capacitando a eleita, a noiva do Cordeiro, vai dando estabilidade, vai dando oportunidade. Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso, vai confirmando a bênção e o milagre. Ó Deus, vai purificando, vai transformando. Ó Deus, esse homem, essa mulher, Tu és o Deus da batalha, Tu és o Deus da peleja. Como Teu servo, eu profetizo, eu determino que nessa noite seja purificado, seja consagrado, restabelecido, renovado, restituído pela graça, misericórdia, o poder, o sangue, o Espírito Santo de Deus te renova nessa noite. Diga: Senhor Deus, eu creio, eu tomo posse do meu milagre espiritual em todas as áreas. Confirma a bênção e o milagre em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, quinta-feira eu vou estar ministrando aqui, estou vendo, pastor Zé Duarte. Quinta-feira